Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro num 7 de setembro, domingo. Hoje, a Igreja Católica ganhou um santo padroeiro das redes sociais. São Carlo Acutis, italiano, morreu com 15 anos, de uma leucemia rapidíssima. E houve outra canonização. Pedro Pier Giorgio Frassati, de 25 anos. 2 jovens santos. E nenhum deles padre religioso de alguma forma. Os santos antigamente quase todos eram padres e freiras, né? Agora civis mesmo, por caridade. Interessante que a mãe dele assistiu, a mãe do Carlo Acutis, assistiu à canonização lá na Basílica de São Pedro. E o sobrenome dela, o nome dela é Antônia Salzano. Salzano é uma família muito importante da minha cidade natal, de Cachoeira do Sul. Inclusive proprietários do Jornal do Povo. Um deles foi secretário de Educação do Rio Grande do Sul e antes disso foi prefeito. Tem um busto lá na frente da antiga prefeitura, Liberato Salzano Vieira da Cunha. 2 santos. E hoje é o dia da nossa independência. Que coisa esse país, né? A independência foi dia 2 de setembro e foi decretada pela princesa regente Maria Leopoldina de Áustria. Pedro só gritou, só proclamou, fez o marketing. Eu digo brincando, posou para o Pedro Américo fazer o quadro. Mas foi a Leopoldina no dia 2 de setembro. É assim, o historiador Varnhagen escreveu 300 anos depois que Cabral chegou a Porto Seguro. Eu estou convencido de que Cabral chegou à Praia do Marco, né, ao norte de Natal. Não tinha como chegar ao sul da Bahia. Não tinha como. A vela, só a motor. E não tinha motor naquela época. Bom, só para mostrar, né, as nossas datas. Enfim, a tradição diz que foi 7 de setembro, diz que aconteceu assim como está pintado no quadro do Pedro Américo, assim como está no quadro do Meirelles, né, da primeira missa, que seria em Porto Seguro, quando na verdade foi lá em Touros, Rio Grande do Norte. Essas coisas. Mas Leopoldina e Pedro, eu assisti o traslado do corpo de Pedro, que veio lá de onde ele estava, fica numa igreja que está lá no alto, perto do Forte de São Jorge, da Fortaleza de São Jorge, lá em Lisboa. Foi trazido de lá, passou pelas capitais brasileiras em 1972 e está no Monumento ao Ipiranga. Monumento do Ipiranga, Monumento da Independência. Os paulistas também, a independência foi no Rio de Janeiro, em que ela assinou, mas os paulistas assumiram a independência. Parece Jerusalém e Roma, né? E, enfim, está lá junto com a Leopoldina. Estão os dois. Dona Amélia também está lá, a segunda mulher, né, de Pedro, porque Leopoldina morreu jovem, 28, 29 anos. E o monumento foi feito por 2 italianos. Um fez o bronze e outro fez o granito, né? Vou dar o nome deles aqui, porque um deles trabalhou lá naquele monumento Vittorio Emanuele, lá de Roma, que o pessoal chama de máquina de costura, né? O Ettore Ximenes e o Manfredo Manfredi. É isso. Bom, 7 de setembro, 7 de 9. Olha só, a Gazeta do Povo de Curitiba resolveu fazer uma promoção 7 de 9. Durante 9 meses você paga R$ 7 para ter acesso a tudo
que a Gazeta do Povo põe. Gazeta do Povo, como você sabe, é um jornal que não se entregou, não foi domesticado pelo dinheiro dos seus impostos, não. Mas é fiel ao dinheiro da sua assinatura. Com verdade, defesa da liberdade, da lei, defesa da Constituição, dos nossos valores ocidentais que estão sendo atacados. Eu vou repetir aqui para a gente lembrar. A nossa cultura judaico-cristã, a nossa democracia grega, o nosso devido processo legal romano. O Lula parece que adora as coisas da China. E a Gazeta do Povo está fiel a isso. Eu estou lá na Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino também. Aliás, estávamos juntos hoje num vivo no Instagram, com o deputado local aqui, o Tiago Manzoni, mais o doutor Sebastião, a Bia Kisses, né? Estamos todos lá na Gazeta do Povo, na verdade, na defesa da lei. E lembre-se aí, essa oferta é ótima, né? 9 meses a R$7 você vai encontrar, pode se inscrever lá em gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia, ou pegar aí o QR Code, né? Eu acho que é uma excelente oferta, a gente se encontra. Agora, você não encontra na Gazeta do Povo uma frase como essa aqui, que eu acho que é a maior agência de notícias, da maior empresa de mídia, estava relatando. Eu me interessei porque foi agredido um cinegrafista, eu queria saber se conhecia. Lá num território soberano dos narcotraficantes no Rio de Janeiro. Essa soberania o Lula não conseguiu defender até hoje, né? E aí está escrito assim: o cinegrafista teve os dentes quebrados após levar coronhadas de fuzil dentro da boca. Vamos ler de novo? O cinegrafista teve os dentes quebrados. O que significa isso? Que teve todos os dentes quebrados. Os dentes quebrados. Se fosse teve dentes quebrados, seria os incisivos, talvez. Bom, vamos lá. Após levar coronhadas, não. Eu creio que foi durante as coronhadas, não foi depois. Quer dizer, primeiro deram a coronhada, foram embora, aí quebrou os dentes dele. Levar coronhada, isso é linguagem jornalística, sofrer coronhadas, né? De fuzil dentro da boca. Eles abriram a boca dele e enfiaram a coronha na boca. Meu Deus do céu. Esse é o jornalismo que deveria ser claro, simples, objetivo, veraz. Só que não. Você encontra esse bom jornalismo na Gazeta. Mas eu já vou falar de um outro jornalismo aqui. Eu já volto. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O outro jornalismo sobre o qual eu queria falar é um dos mais importantes jornais do país, o Estado de São Paulo. O editorial do Estado de São Paulo de hoje diz assim, lá no subtítulo: encerrado o julgamento dos golpistas, não haverá mais desculpas para que o STF conserve poderes excepcionais. Quer dizer que poderes excepcionais não faz mal desde que julgue antes os golpistas. É isso. Eu já ouvi essa tese. A ministra Carmen Lúcia, ela disse, sou contra a censura, mas dessa vez vamos censurar, não é? Somos contra regimes excepcionais, mas primeiro tem que julgar os golpistas. Agora, conserve os poderes excepcionais. Como assim? Quem foi que deu esses poderes? Foi o povo brasileiro? Foi o Congresso Nacional? Se não foi, esses poderes não são excepcionais, são ilegais. Inconstitucionais. Não?
O Supremo é a guarda da Constituição. Assim está escrito no artigo 102. Guarda. Não é o revisor da Constituição, não é aquele que tem poderes de mudar a Constituição, de alterar, de escrever o contrário do que está na Constituição. Artigo 102, é só guarda da Constituição. Não tem o poder natural, a legitimidade que é dada pelo voto popular. O voto popular dá legitimidade ao presidente da República, como chefe do Executivo e como chefe de Estado. Chefe de governo e chefe de Estado. E dá poderes aos deputados e senadores. 503 deputados, 81 senadores, para representarem o povo do Estado e o Estado, na Câmara e no Senado. Esse é o poder legítimo. O Supremo, portanto, é, ao contrário do que quer o ministro Barroso, um órgão, sim, técnico, de interpretação da Constituição ou decisão sobre leis, se houver alguém que conteste. Ele não tem o poder de tomar iniciativa, como tomou a iniciativa desse inquérito do fim do mundo. Tinha uma outra coisa aqui a acrescentar. Eu não falei ainda do 7 de setembro. Vocês viram, se vocês encontrarem, me mandem, porque eu não encontrei. Nenhuma imagem da esplanada dos ministérios, ali onde estava o presidente da República, de câmera aberta, como a gente diz, foto ampla, com todo o ângulo de grande angular, para a gente ver se tinha gente lá. Não deu para ver. Tem câmera fechada, lente fechada, pegando pequenos grupos. Aliás, eu falei do Supremo, não havia ninguém do Supremo no palanque, junto com o presidente. Normalmente estão lá os chefes de poder. Está lá o presidente da República, chefe do Poder Executivo, os presidentes da Câmara e do Senado, chefes do Legislativo, e o presidente Supremo. O presidente Supremo não estava e nenhum ministro do Supremo presente. Lewandowski não é mais, estava lá como ministro de Lula. E não veio Alcolumbre. Será que ele estava com medo de alguma vaia, alguma coisa? Estava lá o Hugo Mota, presidente da Câmara. Foi só 2 presidentes de poder para ver o desfile. E pouca gente. Mais acima, na esplanada, além da esplanada, no eixo monumental, junto à torre de TV, um grupo bem grande de pessoas pedindo anistia e pedindo anulação desse teatro, que tem gente que chama de julgamento, baseado numa delação que mudou não sei quantas vezes, portanto perde toda a credibilidade. Teve prisão indevida com tentativa de forçar a delação, do caso do Felipe Martins. Nessa concentração, falou o doutor Sebastião, falaram políticos, mas principalmente a filha do Clesão. Ela disse, olha, a anistia não vai ressuscitar meu pai, mas vai levar a vida para muitas famílias que choram a injustiça. E aí eu fiquei pensando, né? Quem praticou a injustiça vai ter a lembrança de todas essas famílias. Dessa geração, essa menina, filha do Clesão, tem 17 anos. Vai ser uma geração que vai lembrar disso por décadas. Essa é uma espécie de prisão de quem praticou o mal. De Brasília, Alexandre Garcia.